Fala, vencedores, faça um excepcional dia. Espero que todos estejam bem. Gostaria de deixar uma mensagem para você nesse dia. Hoje é dia 4 de abril, sexta-feira santa, que vai anteceder a Páscoa, né? Gostaria de deixar essa mensagem para você, porque no domingo eu vou estar cultuando, então não vou conseguir gravar esse vídeo no domingo. Então estou gravando hoje na sexta-feira. E como surgiu a Páscoa? Eu gostaria de deixar com vocês aqui uma palavra que está lá em Isaías 53, no versículo 5. Essa versão que eu estou lendo é a versão NTLH, que é a versão nova traduzida na linguagem de hoje, né? Que fica até um pouco melhor de compreensão. Eu não sei se você tem dificuldade de ler a Bíblia, mas se esse for o seu caso, porque muitas das vezes a Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos. Então, naquela época, era um tipo de linguagem diferente. Então, muitas das vezes, hoje, quando a gente vai ler, muitos termos às vezes ficam um pouco complexos, às vezes a gente não entende. E eu também, como ser humano, né? Eu sempre lia a revista e atualizada, que geralmente é o que o pessoal lê na igreja. Só que como eu tenho o hábito de ler todos os dias, às vezes a minha era de estudo, eu tenho ela ainda. No rodapé sempre tinha explicação. Só que aí eu falei, vou ler uma Bíblia, né? Para me entender, ficar mais fácil o entendimento. É mais uma dica para você, né? Às vezes você tem dificuldade de ler a Bíblia, porque às vezes você não entende. É uma boa dica para você ler uma versão NTLH, ou pode ser NVI, Nova Transformação Internacional. Então, ou seja, aquela Bíblia que... Ou seja, qual que é a melhor Bíblia para a gente se ler? Aquela que tem a palavra de Deus. Então, é importante a gente se encher da palavra. Então, eu queria ler para vocês aqui, essa palavra está em Isaías 53, versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Somente esse versículo aqui. Qualquer coisa no decorrer aqui eu abro algum outro versículo, se for o caso. E realmente, o título que eu deixei para vocês, como surgiu a Páscoa? Às vezes muitas pessoas não entendem, né? A Páscoa em si, ela foi feita para os judeus, né? Foi quando os judeus estavam ali no Egito, e aí o povo foi ali liberto através de Moisés e Arão. Eu já contei alguns outros vídeos também para vocês. Deixa eu só passar essa parte aqui. Que eu deixei um pano de fundo aqui, eu não sei nem se tá. É no improviso, pessoal. A gente faz ao vivo, né? Então, não sei se está chegando esse fundo musical. O que aconteceu? Então, eles estavam no Egito, né? A Páscoa começou com os judeus. Essa palavra aqui que eu li para vocês, sobre ele ter sido ferido pelas nossas transgressões, isso aqui foi 700 anos de Jesus ter nascido. Então, quando essa palavra foi liberada, Jesus nem existia ainda. E nessa época, os judeus eles já comemoravam a Páscoa, porque eles foram ali trazidos do Egito. Então, eles ficaram milhares de anos ali presos no Egito, como escravos, e quando Moisés e Arão resgatou aquele povo através de uma instrução de Deus, eles vieram ali no deserto caminhando para a terra prometida, que no final das contas muitos deles não entraram. Quem entrou foi ali Caleb, Josué, como eu mencionei, na terra de Jericó. E no final das contas, qual é o sentido de tudo isso, pessoal? Por que eu quero falar sobre esse assunto com vocês hoje? Porque muita gente acha que a Páscoa em si é comer ovo de Páscoa, chocolate, coelhinho. E não, pessoal, que na verdade eu estou montando aqui uma história para vocês entenderem o contexto, né? Na verdade, essas histórias são reais, são histórias que existem, que estão aqui na Bíblia, inclusive. Então, ou seja, de fato, a Páscoa em si é um contexto que a gente tem que entender que Jesus veio nessa terra para morrer por nós. Mas por que Jesus morreu por nós? Porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram, para vocês entenderem, naquela época, quando Deus criou os céus e a terra, ele colocou o homem para que ele tomasse conta da terra e ele tivesse ali ordem sobre tudo. Então, ou seja, o homem ele era dono e ele era um Deus, só que com D minúsculo. Tem o nosso Deus dos céus e da terra, né? Mas tem um Deus que é o nosso Senhor, ele colocou ali autoridade para Adão e Eva tomarem conta dessa terra. E, ou seja, aí Deus deu uma orientação para eles. Ó, vocês vão ficar aqui, vocês podem fazer de tudo que vocês quiserem. Pode comer do fruto da árvore da vida, só que da árvore do bem e do mal, ficar bem no centro do jardim ali do Éden, vocês não podem tocar. Deus deu uma ordenança, não foi nem um pedido, né? Ele fez uma ordenança, que eles não poderiam comer daquele
fruto daquela árvore. Então vocês sabem, né, que ali a Eva foi tentada pela serpente, a serpente falou, quer dizer que Deus falou para vocês que vocês vão morrer se você comer dessa árvore? Aí Eva falou, sim, eles falaram que ele falou que eu ia morrer, né, se eu tocasse ou comesse. Aí a serpente falou, não, você não vai morrer. Na verdade, você vai se tornar como Deus. E aí Eva falou, é sério, eu não vou morrer? Ela falou, Deus não quer que você coma porque você vai se abrir os olhos e você vai ter o mesmo entendimento que ele, você vai se tornar Deus aqui nessa terra. E aí foi aí que ela acabou comendo fruto, levou para Adão, eles comeram, e vocês sabem da história, né? Deus ali acabou tirando eles do Éden, porque o que acontece, pessoal? Eles iam saber sobre o mal, eles iam descobrir, mas sem experimentá-lo. Ou seja, eles já estavam praticamente 100 anos vivendo ali, na terra, no Éden, né? Que foi aqui onde nós vivemos hoje, mas é um lugar que desconhecido até então hoje, né? Muitos falam que é né, como é o nome daquele país? Eu esqueci de verdade agora o nome daquele país, que é um país bem pequeno, não é na Tarso, Pérsia, não lembro agora de verdade. Mas tem pessoas que cogitam que em alguns lugares da Terra que de fato é o Éden, né? Que milhares de anos depois ainda existe esse local aqui na Terra, né? Mas ninguém sabe onde é, então tudo bem. O que aconteceu? Quando eles pecaram, eles não poderiam ficar mais ali, porque se eles continuassem se alimentando, eles iam acabar fazendo algo que desagradou a Deus, né? Então, ou seja, Deus tirou eles ali para conseguir ali guardá-los, né? E, ou seja, é aí que começa a história. Por quê? Quando Deus expulsou eles ali, por quê? Ali eles já morreram espiritualmente. Ali naquele momento, eles separaram ali, a parte espiritual deles morreram. Então eles estavam vivendo na alma, né? Porque eu não sei se vocês sabem, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, ou seja, o espírito é aquele que é de Deus. A alma são as nossas emoções, aquilo que a gente pensa. E o nosso corpo que é o que leva a gente, né? Então, ou seja, quando a serpente falou que ela não iria morrer, de fato, ele falava do quê? Da parte do corpo. Porque do corpo em si, eles não morreram na hora. Mas a parte espiritual, eles morreram instantaneamente. Na hora que eles comeram, desobedeceram a Deus, eles morreram na hora. Então, ou seja, quando aconteceu isso, eles se desconectaram de Deus. Inclusive, até que quando Deus, todo no final do dia, vinha chamar eles para conversar com eles, né? Para ver o que eles fizeram durante o dia. E eles se esconderam de Deus. E Deus falou, por que vocês estão se escondendo? Aí eles falaram, não, nós estamos com medo, porque a gente percebeu que a gente estava no meio. Ele falou, mas vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? E aí foi aí que eles foram dispensados. E aí Deus tiraram eles do Éden, né? Colocaram anjos ali com espada para guardar, para ninguém entrar. E a serpente, ela rastejava, na época até andava, né? E aí ela foi tirada das pernas, virou a serpente que a gente conhece hoje. Só que, na verdade, pessoal, isso tudo, a serpente em si, é mais, na verdade, para vocês entenderem que o mal, ele de fato, ele existe. E como Satanás, ele lança setas na nossa mente, para a gente pensar que a gente não consegue mesmo, que a gente não pode. E aí, muitas das vezes, a palavra de Deus fala que a gente pode todas as coisas, mas às vezes a gente não acredita. E o que, que aconteceu? Deus teve que montar um plano, na verdade ele já tinha, porque Deus ele é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo que acontece nesse mundo. E no mundo, nas galáxias, em tudo. Então, ou seja, ele já traçou um plano. E ele falou que da mulher nasceria um filho, que seria um descendente, e através desse descendente ele pisaria no Satanás, né? E nós seríamos ali renovados novamente para que a gente pudesse andar novamente com o nosso Senhor. Ou seja, o Antigo Testamento em si, todas as escrituras, inclusive essa aqui de Isaías, eles apontavam para algo, que era uma pessoa que é justamente Jesus, que ele era o novo mediador entre o homem e Deus. Então, ou seja, mas para que o homem pudesse viver sobre todas essas coisas, ele teria que o quê? Ele teria que renascer de novo. Inclusive, João Batista, antes de Jesus começar o ministério dele, João Batista já vinha falando: arrependam-se dos seus pecados. E quando Jesus veio e começou o ministério dele, então ele começou a falar sobre a ressurreição, né? Falando sobre tudo aquilo que o homem teria que abrir mão para poder ter um acesso com Deus. Então, ou seja, eu gravei até alguns versículos aqui para mim não esquecer. Inclusive aqui, ó, lá em Lucas 19:10 diz, né, que Jesus veio para salvar o que havia se perdido. Então, ou seja, aquela conexão do espírito do homem e Deus foi cancelada porque o homem ele desobedeceu a Deus e viveu muitas outras coisas que não agradaram ao Senhor. E aí veio o dilúvio, né, que acabou com a raça humana. Depois Deus prometeu nunca mais fazer isso. Mas qual que é o sentido, pessoal, de fato da Páscoa, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira,
que seria hoje, vamos dizer assim, há 2.000 anos atrás, e no domingo ele ressuscitou. Então, ou seja, aquele lá em João 11:25, aquele que crê em mim não morrerá, mesmo que não morrerá, mas viverá. Então, ou seja, se você acha que você morreu espiritualmente, vamos supor que você não vai à igreja, você de fato não foi batizado, não recebeu o Espírito Santo, você de fato está morto espiritualmente. Então você precisa nascer. Então, ou seja, inclusive até em Romanos 10:9 diz que se você crer e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que ele diz que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, ou seja, a gente está construindo um cenário aqui que mostra que, ou seja, o homem pecou, ele foi ali, perdeu o acesso com Deus através da morte espiritual. Jesus veio, só que aí você tem que crer que quando Jesus morreu, a gente foi ressuscitado junto com Jesus, né? Deixa eu passar novamente aqui essa parte aqui. Então, ou seja, a gente tem que acreditar, e acreditando é pela fé, tá, gente? Porque às vezes a gente não vai enxergar com os olhos carnais, olhos naturais, a gente não vai enxergar de fato. Então, ou seja, quando Jesus veio, ele veio de fato para renovar essa aliança entre o homem e Deus. Mas não é de qualquer maneira. A gente tem que de fato ali aceitar Jesus, como eu falei nesse versículo de Romanos 10:9. Se você crer e confessar com a sua boca, inclusive eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que você tem que de fato confessar que você crê que Jesus veio para purificar os seus pecados e você tem que crer que ele é o seu Salvador, para que você tenha a vida eterna. Então, ou seja, depois no final do vídeo eu vou fazer essa convocação também e você possa repetir comigo se você ainda não falou sobre isso. Inclusive, eu queria ler uma parte de um livro que eu li, que eu achei muito interessante, que é esse livro aqui, ó, pessoal. Para você que é cristão, que você já anda com Deus, gostaria que você lesse esse livro, é uma indicação que eu deixo para você, que é a Autoridade do Crente. Esse livro foi escrito por Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi o precursor, né, na época de 1930 que ele começou o evangelho dele, e ele viveu muitos anos, foi mais de 50 anos do evangelho que foi pregado através da vida dele, e ele deixou esse livro justamente porque o crente às vezes não sabe o que ele pode em Deus, ele não sabe que ele tem autoridade, ele às vezes não sabe o que ele pode em Cristo. Então eu vou ler até uma parte desse livro aqui, ó, que está na página 144, que é justamente que eu vou falar sobre uma palavra sobre Colossenses, porque às vezes a gente acha que a gente tem que viver na miséria, que a gente é pobrezinho, que a gente não tem valor. Então, ou seja, eu queria ler essa página 144. Tomando o nosso lugar como conquistadores. Ou seja, qual deveria ser a nossa atitude hoje? Deveríamos covardemente nos render às forças das trevas? Submetermos à dominação satânica? Não. Devemos nos levantar em nome de Jesus e tomarmos nosso lugar como filhos e filhas de todo filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dando graças ao Pai que vos foi idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Isso significa que ele nos deu a capacidade de desfrutarmos dessa nova parte na herança. Ele nos libertou, isso aqui está em Colossenses 1:12. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor, a qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Se você nunca aceitou a Jesus, se você nunca procurou saber, ou até mesmo você teve algum motivo de, até, às vezes, já ter ido na igreja, às vezes por motivo de pessoas ter lançado palavras sobre a sua vida, você ficou triste, desanimado, eu gostaria de convidar você, porque você tem que entender que o ser humano ele é falho. O ser humano, ele nunca vai ser perfeito. Mesmo que a gente está avançando, a gente lê a Bíblia, ler livros que conforme a palavra, né, de experiências de pessoas que são cristãs, a gente vai acabar errando em algum momento, com a pessoa às vezes falando uma palavra que não seja legal, mas às vezes lá em Tiago 1 fala, Tiago 1, versículo 2, que aquele que quer sabedoria, que a busque e peça a Deus que ele dará. Eu já falei isso no outro vídeo. Então, ou seja, quando a gente busca Deus, busca a palavra, a gente erra menos. Então, ou seja, quando a gente lê bons livros, a gente erra menos ainda porque a gente tem experiência de pessoas que já erraram e passaram por alguma situação que às vezes você esteja passando. Então, ou seja, pessoal, a gente falou aqui que de fato a gente tem que crer nesse plano de Deus, que é a redenção da raça humana. Então, ou seja, e aqui, ó, para você ter ideia, depois de Colossenses
1,13, né, que a gente fala que Deus nos resgatou do império das trevas para o Filho do seu novo amor. Então, ou seja, quando a gente aceitou a Jesus, a gente se batizou, a gente é uma nova criatura. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e agora você vive numa nova vida. Porque lá em Colossenses 1,13 diz que você foi transportado do império das trevas. Ou seja, quando Jesus morreu, nós morremos junto com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele. Isso é uma palavra muito forte, aleluia, né? Porque, querendo ou não, às vezes quando a gente vivia no mundo, a gente vivia vagando. Então, ou seja, Deus, ele deu a oportunidade através de Jesus, ou seja, você pode ser uma boa pessoa, você pode trabalhar, você pode ajudar pessoas, mas só o fato de você ajudar, você não tem a sua salvação certa. Porque a palavra de Deus diz que o único que pode nos salvar é Jesus. Ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então, ou seja, se você nunca aceitou a Jesus, esse vídeo é o momento para você. Chegou nesse momento de Páscoa. Porque, querendo ou não, muitos cristãos, eles relembram sobre a questão da crucificação e a gente, não é que a gente tem que ficar triste, não, jamais. Porque Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Algumas outras religiões, eles ficam crendo num Deus crucificado. Mas o nosso Deus, ele já está vivo. Ele não está mais morto. Então, ou seja, quando ele fala essa palavra em Colossenses 1,13, que nós somos transportados do império das trevas, nós somos resgatados do inferno, nós morremos, Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o nosso pecado. Quando ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele foi ao Pai, ele está à destra ao Pai, e nós estamos sentados com ele, lá nas regiões celestiais. Então, ou seja, se você está em Cristo, você é nova criatura, como eu falei aqui em 2 Coríntios 5,17. Então, ou seja, só que muitas das vezes a gente não está vivendo coisas que às vezes a gente deveria estar vivendo. Lá em Isaías 1,19 diz que nós comeríamos do bom e do melhor dessa terra. Mas possa ser que às vezes você está num momento difícil. Eu gosto de falar sobre palavras da fé, porque realmente a palavra mudou a minha vida e ela tem mudado. Eu posso não estar na minha melhor fase da vida, mas eu creio que Deus está trabalhando e Ele quer trabalhar na sua vida. Se você chegou nesse vídeo, nesse momento, se você está gostando dessa palavra, curte, comenta, compartilha com seus amigos, seus familiares, que eu tenho certeza que essa palavra vai chegar no momento certo e você vai ser alcançado, porque o nosso Deus, na palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você tiver fé e você de fato dá o primeiro passo, o Senhor ele vai te ajudar, porque nós nascemos, pessoal, infelizmente nós nascemos pecadores, nós nascemos com vícios. Infelizmente nossos pais, os nossos pais dos nossos pais, eles já tinham vícios, não vícios que eu digo maldosos, que às vezes a pessoa tinha bebida, drogas, essas coisas, não. Às vezes a gente vai vivendo coisas, vamos supor que hoje muitas pessoas não comem carne. Só que assim, não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que a pessoa não poderia comer carne. Então, ou seja, a gente vive muitas das vezes em doutrinas de homens, pessoas às vezes que chegam numa época que nem quer vender ovo de Páscoa, quer vender peixe, e aí foi criada uma história, e às vezes, muitas das vezes, por conta da nossa família, e a gente foi recebendo isso. Inclusive, eu até falei sobre isso lá em Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos do Senhor, né? Tudo aquilo que nossos antepassados viveram, tudo aquilo que eles foram vivendo, foi passado para os filhos. E também tem, depois na segunda parte, lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, que fala sobre como é que diz? As maldições que você teria se você não seguisse ao Senhor. Então, ou seja, se você segue a palavra do Senhor, inclusive eu marquei um outro versículo aqui que está em João 15,7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirás o que quiser será feito. Então, ou seja, quando a gente está na palavra, a gente vive nessa palavra, pessoal, a gente pode pedir o que a gente quiser para o nosso Deus. Às vezes você veio de uma família que era mal estruturada, às vezes você achava que tinha maldição hereditária na sua vida, mas quando você conhece essa palavra, e como eu falei desse versículo, João 15,7, que ele fala que se a gente permanecer na palavra, a gente pode pedir o que quiser. Então, ou seja, a sua vida já por si só já foi transformada só o fato de você estar seguindo essa palavra. Só que o que acontece, pessoal? Não adianta a gente só de fato ouvir a palavra. Inclusive, esses dias eu estava conversando sobre isso, eu vi a palavra de Deus, deixa eu pular aqui rapidinho.
Eu falando sobre isso, eu peço até desculpa o pessoal ficar passando, eu pensei que ia ficar um vídeo até um pouco legal por causa do áudio. Aí depois vocês comentam aqui também, se acha que é legal ter um pano de fundo, uma música de fundo ou não, somente eu falando. Comenta mesmo, pessoal, comenta se esses vídeos estão agregando na vida de vocês. Às vezes eu tenho feedback de pessoas, amigos, familiares, que comentam aqui, só que às vezes falam comigo no meu privado, no meu WhatsApp, só que às vezes aqui no vídeo tem poucos comentários. Eu queria saber de verdade o feedback de vocês, se vocês estão assistindo o vídeo, se isso de fato está agregando a sua vida, se você aprendeu alguma coisa, porque o intuito desse canal de verdade é levar a palavra da fé na vida de vocês, é levar ali conhecimento. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, como eu falei, eu não sou pastor, eu não sou nada nessa terra, mas o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir as minhas necessidades. Então, ou seja, através do meu Deus suprindo as minhas necessidades, eu tenho que falar das boas novas para vocês. Eu tenho que falar de vocês o que ele tem feito na minha vida. Então, ou seja, porque eu creio que através do que eu tenho passado, do que eu tenho vivido, ele vai alcançar vocês. E através da minha vida, através dos meus testemunhos, ele vai falar com vocês também. Muitas pessoas já me conhecem, sabe? Que eu era punk, que eu bebia, que eu usava droga. Deus transformou a minha vida e hoje eu sou um pai de família, eu sou casado, pai, tenho filhos maravilhosos. E os meus filhos estão sendo treinados para levar a palavra de Deus também, né? Então, ou seja, eu creio que Deus ele chegou em você para você nesse momento também poder aceitá-lo. Da mesma forma que eu aceitei Jesus lá atrás, que nem lá em Romanos 10, 9 fala, que se crer e confessar com a sua boca, e chegou esse momento, você chegou nesse momento, você fala, poxa, essa palavra falou comigo, eu não quero morrer de qualquer forma, eu não quero ter a incerteza para onde que eu irei, eu quero ir para a glória, eu quero ir para perto do meu Senhor, como foi falado, que eu quero ser transportado das trevas, eu quero ir para o reino, filho do seu amor. Então eu quero essa vida para mim. Então eu gostaria que você, nesse momento onde você está, você curvar a sua cabeça e falar, repetisse comigo essas palavras. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador. E, Senhor, eu reconheço que eu preciso que o Senhor me perdoe. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu creio que Jesus veio a este mundo para morrer por mim. Creio que Cristo é o Filho de Deus. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E desde já eu creio em Ti, eu creio na minha salvação e da minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse daí foi um passo muito importante que você deu. Se você não repetiu, possa ser que você ache que isso seja uma palavra que é simples, e de fato ela é simples, mas no campo natural pode ser que não aconteceu nada, mas no campo espiritual, que é onde as coisas acontecem, o céu está em festa. Ele se anima quando um pecador ele aceita Jesus, porque a gente sabe que quando a gente é transformado, a gente quer levar a transformação para a vida dessas pessoas. Inclusive, eu convido você também, para você que já conhece a palavra de Deus, mas às vezes porque uma palavra de uma pessoa mal falada, às vezes você se desanimou, saiu da igreja onde você estava congregando, e aí naquela igreja você estava dando passos de fé, você já estava vivendo com a sua família ali, a sua família estava crescendo, estava avançando, mas você saiu da casa do Senhor e não tem lugar para congregar. Eu quero convidar você também para você se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E fale comigo também, Senhor Jesus, me perdoa, porque eu já congreguei, eu já fui na tua casa, eu conheço a tua palavra, Senhor. Me perdoa por eu ter saído dos teus caminhos, Senhor. Possa ser que eu não tenha bebido, entrado em drogas nem nada, mas você está faltando a palavra de Deus. Lá em Efésios fala que nós devemos ali congregar. E nessa manhã, nessa palavra, eu aceito Jesus, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você também fez um passo muito importante. Só que agora, vocês dois, esse cenário, mais pessoas tenham falado dessas duas palavras que eu mencionei aqui agora. Procure uma igreja. Ah, mas qual igreja que eu vou? Uma igreja que fale a palavra de Deus, fale sobre o Espírito Santo, fala em milagres, uma palavra que crê de verdade na mudança. Porque tem pessoas, igrejas, que infelizmente o amor de Deus está esfriando nelas. Eles não falam mais em espírito, do Espírito Santo, não falam mais, oram em línguas. Então, ou seja, a palavra de Deus fala lá em Atos, em Joel, na verdade, fala que todo aquele iria ser revestido de poder. Ou seja, os velhos iam profetizar, os jovens iam falar em línguas estranhas. Então, ou seja, em Atos 2 isso se cumpriu.
Então, ou seja, o Espírito Santo é uma ferramenta muito importante na sua vida. Cada um tem um dom, um de curar, outro de libertar, falar dons, mas todos os crentes, pessoal, todos, independente, se você se tornou crente hoje, agora, você tem o poder de falar em outras línguas, você tem o poder de se tornar filho de Deus, mas a gente tem que ter o próximo passo. Para você que aceitou a Jesus, você tem que ali se batizar por imersão das águas. E você que está retornando aos caminhos do Senhor agora, você tem que procurar uma igreja, você tem que congregar, tem que ouvir a palavra, porque não adianta a gente só em casa ouvir a palavra de Deus. Nós temos que congregar, porque quando estamos irmãos em coletividade, o Espírito de Deus, ele enche a nossa vida. Então, ou seja, mesmo que você nunca saiu da igreja, da palavra, você nunca chegou a fazer nada de errado, mas você precisa congregar. Você precisa estar na presença do Senhor. Inclusive, eu gostaria de compartilhar algo muito especial que está acontecendo na minha vida. É o nosso filho, ele tem 2 anos, e nesse domingo ele vai participar da primeira apresentação dele na igreja. Então, minha esposa e eu estamos numa expectativa muito grande, porque, assim, aquilo que a gente nem esperava, né, de formar uma família, ter filhos, e hoje a gente está entregando nossos filhos na mão do Senhor, e o nosso filho ele vai fazer a apresentação no domingo, então isso é muito emocionante, porque eu era do mundo também, né, gente? Meus pais, mesmo que eu ia para igreja, meus pais iam na igreja, depois meu pai parou uma época, aí agora ele voltou, mas quando a gente recebe uma estrutura assim na base, quando a gente é criança, é muito importante porque isso vai mudar a história dos seus filhos. Às vezes você não vai na igreja porque você não quer, tem briga com alguém, e o Senhor Jesus, ele falou, né, que o Antigo Testamento tinha uma lei. Quando Moisés ali foi no monte Sinai, e falou com Deus e trouxe ali as placas, né, dos mandamentos, não matará, não roubar. Só que Jesus falou que esses mandamentos, quando você ama o seu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo, não precisa mais daqueles mandamentos, porque se você quer o bem do seu irmão, você vai ter tudo. Então, ou seja, muitas das vezes a gente deixa de dar coisas boas ao nosso filho, eu digo uma palavra boa, dele estar na igreja aprendendo a ser uma criança melhor. E às vezes hoje crianças, eu vejo vídeos de crianças dançando músicas do mundo, crianças falando palavrão. Então, ou seja, pessoal, qual que vai ser o futuro dessas crianças? Qual que vai ser o destino dessas crianças? Às vezes você não bebe, não faz nada, mas muitas das vezes o seu filho está no celular, seu filho está no celular e ele está vivendo uma vida que vai chegar um momento que a gente sabe que o mal de seco é a depressão. Às vezes você não tem um convívio com seu filho, você não conversa com ele. Isso aconteceu comigo. O meu pai, ele trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, ele só tomava banho, comia e dormia. Ele não perguntava como é que foi meu dia, ele não perguntava se eu estava bem. No máximo, ele às vezes descobria que a gente fez alguma coisa de errado, ele só vinha para bater na gente. Inclusive, eu saí de casa aos 18 anos. Eu saí de casa com revolta do meu pai, queria até matar ele em sonho, eu sonhava matando ele. Só que aí, depois de anos depois, eu voltei a falar com meu pai, pedir perdão para ele. Só que assim, pessoal, uma palavra mal falada, uma coisa mal feita, isso aí vai ecoar para a sua eternidade, para o seu futuro. Qual é o futuro que você está pensando para você? Qual é o futuro que você está pensando para o seu filho? Às vezes a gente é um pouco egoísta, fala, não vou na igreja porque é longe, porque eu estou cansado. Mas às vezes você tem um dia que você poderia ir para ouvir 2 horas da palavra. Às vezes o seu filho vai lá, vai aprender sobre a palavra de Deus, vai ter amiguinhos que às vezes nem tem, às vezes a pessoa hoje é reclusa, às vezes não sai de casa, e aí chega lá na igreja, tem amiguinhos. Eu tive isso na pele, pessoal, porque eu ficava inventando desculpa para ir na igreja. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, como eu falei para vocês. Teve época que eu só pensava em trabalhar também. Então eu falei, poxa, isso aconteceu com meu pai e eu não quero que isso aconteça comigo. E eu vou dizer mais para vocês, eu tenho uma filha que vai fazer 14 anos. Eu quase não vejo. E por conta disso, que eu trabalhava muito, eu falei, vou ter um filho, então eu vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar mais, vou dar uma condição melhor para ela. Foi que, infelizmente, acabou o casamento. Porque eu acabei traindo a mãe da minha filha, o casamento acabou. Então, ou seja, pra vocês verem, pessoal, às vezes só o fato de você trabalhar muito não quer dizer que você vai ter tudo. Às vezes você vai perder alguma coisa, a sua saúde, a sua família. Então, quando a gente busca primeiro o reino dos céus, lá em Mateus 6 fala isso, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Hoje, pessoal, estou trabalhando nisso, porque, ou seja, conforme eu perdi um casamento, perdi uma família, então agora não é que eu quero acertar, eu estou fazendo diferente, de fato, porque o meu pai fez isso. Então, ou seja, aí eu fiz também. Então agora eu tenho a oportunidade, que nem a família que eu tenho hoje, minha filha vai ser minha filha para sempre. Assim, eu converso com ela às vezes, vejo ela pouco, mas assim, eu não queria nem ter filhos, porque a minha esposa teve um relacionamento antes, porque eu perdi o meu casamento, minha filha, eu falei, não, vou querer ter mais filhos. E, para honra e glória de Deus, hoje a gente tem um filho de 2 anos, como eu falei, minha esposa está grávida, agora vai ter uma filha. Então, ou seja, eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus ela muda a nossa vida, da nossa família e tudo ao nosso redor. E se a gente não começa a buscar Deus hoje, buscar a palavra hoje, a gente no futuro pode ser que possa perder tudo, a família, os bens, filhos, tudo pro inimigo. Então, ou seja, pessoal, eu queria que vocês de verdade guardassem essa palavra no coração de vocês, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que através dessa palavra, hoje o vídeo ficou um pouco mais, com certeza um pouco mais longo, mas eu creio que foi algo importante, né? Porque a Páscoa, né, é somente a gente pensar em nós mesmos, né? A gente pensar no próximo, porque Jesus ele se entregou naquela cruz por nós, por nossos pecados, para a gente ter uma nova chance de se conectar com Deus. E possa ser que também nessa Páscoa você às vezes está intrigado com pessoas, às vezes você está de mal, vamos dizer assim, com familiares, com amigos, até mesmo com pastores, pessoas da sua igreja. Não faça isso, peça perdão, porque tem palavras, bênçãos na sua vida que estão sendo retidas, porque você está ali com mágoa de pessoas. E o nosso Deus, ele é amor. Então a gente tem que reconhecer que possa ser que a outra pessoa tenha errado, mas você, não por ser superior, por ser melhor, não, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem Deus, você tem Jesus, então ele é amor. Então você, porque você você carrega algo dentro de você, você pede perdão por si só, você chega e fala, oh, fulano, aquela situação que aconteceu, tudo bem, eu te perdoo, me perdoa também, vamos seguir essa vida, porque eu creio que Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida e a gente está deixando de Deus trabalhar na nossa vida. Me perdoa aí, possa ser que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas estou crescendo, estou avançando, estou melhorando. E é isso que eu oro todos os dias, pessoal. Eu peço a Deus sabedoria, eu peço para Deus que Ele venha me mostrar o que eu devo melhorar. Então, ou seja, pessoal, a gente tem que ter essa oração todos os dias. Eu agradeço de verdade. Eu queria orar pela vida de vocês, para você que chegou até esse momento, até aqui, né? Para você que chegou até esse momento, até aqui, gostaria de orar pela sua vida. Se você tiver alguma situação que você queira que eu ore específica, comente aqui nos comentários. Eu tenho certeza que Deus, através da minha vida, Ele pode também transformar a sua vida. Esse canal foi feito para isso. Então, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O teu amor dura para sempre, Senhor. Te agradeço por esse dia, Pai, maravilhoso, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, porque a palavra chegou, meu Pai, na casa dessa pessoa que está ouvindo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, porque o teu espírito, meu Pai, a palavra entrou, meu Pai, e ela se tornou uma pessoa diferente, meu Pai. Porque agora, meu Pai, ela sabe, ela entende, meu Pai, que tem um plano, meu Pai, que ela não vê esse mundo por acaso, meu Pai. Ela vê esse mundo, meu Pai, porque ela tem ali um chamado muito grande, meu Pai. Esse chamado, meu Pai, ele vem para fazer mudanças na vida dela, da família dela. Ele nasceu, meu Pai, para resgatar as pessoas da família dela, meu Pai, as pessoas do trabalho dela. Ela nasceu, meu Pai, com um propósito nessa terra, ela não veio em vão, meu Pai, porque a tua palavra ela fala, meu Pai, em 2 Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. E agora eu creio, meu Pai, que o Senhor fez algo novo na vida dessa pessoa, meu Pai. Só que não vai ficar para ela, meu Pai, somente isso. Isso aí vai ecoar sobre toda a vida dela, sobre a eternidade dela, sobre todas as pessoas que passarem por a vida dela, meu Pai, porque ela não vai guardar isso para ela, ela vai levar para sua família, vai levar para todas as pessoas que estão ao redor dela, meu Pai. E se ela tinha mágoa de alguém, meu Pai, que ela vai reconhecer, meu Pai, que se o Senhor, meu Pai, que é o Rei, meu Pai, que o
Senhor estava lá no seu trono, o Senhor se fez carne e morreu por nós. O Senhor não precisaria fazer isso por nós, mas o Senhor fez, meu Pai. E essa pessoa hoje reconhece, meu Pai, que o perdão entrou na casa dela, que a misericórdia entrou na casa dela, que milagres, meu Pai, cura, transformação, prosperidade, riqueza, meu Pai, entrou na casa dela através de hoje, meu Pai. Nesse momento, se ela tiver, meu Pai, algum problema de saúde, meu Pai, algum câncer, meu Pai, se ela tem, meu Pai, alguma coisa que impeça ali, meu Pai, dela servir ao Senhor, meu Pai, às vezes se ela não anda, meu Pai, se ela está na cadeira de roda nesse momento, meu Pai, eu creio, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, que ela é curada nesse momento, meu Pai. Eu creio que a Tua palavra está entrando na vida dela nesse momento, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, pela autoridade, meu Pai, que o Senhor deu, meu Pai, sobre a minha vida, meu Pai, que nesse momento que ela levanta e anda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Se ela tiver algum caroço, meu Pai, algum câncer, alguma coisa, que ela ponha a mão agora. E pela tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses cânceres venham a secar, meu Pai. Que esse rim vai ser filtrado, meu Pai. E que se ela tiver algum problema, meu Pai, que ele venha cair por terra agora, meu Pai, pela tua palavra, meu Pai. Porque ela aceitou, meu Pai, teu Espírito, meu Pai. E ela aceitou a tua palavra, meu Pai. Ela está sendo salva, meu Pai. Porque a tua palavra, ela não volta vazia, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor criou os céus e a terra, meu Pai. E a gente ia viver do bom e do melhor dessa terra, nós vamos viver, meu Pai, porque o Teu Espírito chegou nessa casa, meu Pai. E o que o Senhor veio, meu Pai, através dessa redenção, meu Pai, porque o Senhor Jesus Cristo morreu. E quando ele estava naquela cruz, ele levou todas as enfermidades, ele levou todas as misérias, tudo aquilo, meu Pai, se as pessoas estão passando por necessidade, que o Senhor venha, meu Pai, com recurso, meu Pai, recurso financeiro, meu Pai, venha trazer tudo aquilo, meu Pai, que essa pessoa estava pedindo há anos e anos, meu Pai. E o Senhor entrou, meu Pai, na casa dela. A tua palavra entrou agora nesse momento, meu Pai. Ela já pediu perdão, meu Pai, pelo pecado dela. Ela já aceitou a tua palavra, meu Pai. E agora a salvação entrou, meu Pai. E com tudo isso, meu Pai, veio todo aquilo que o Senhor prometeu, meu Pai. Como Salomão, ele não pediu riquezas, ele só pediu sabedoria, meu Pai. E essa pessoa, ela aceitou, meu Pai, que ela é pecadora e que o Senhor acabou de limpar ela. E ela recebe todas as suas bênçãos, meu Pai. Recebe ali prosperidade, recebe bênçãos sob medida, cura, provisão, meu Pai. Chegou, 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 está chegando. Oh, aleluia, Surianda, né, meu chanto, ela canta lá, Magacai. Oh, aleluia. Glória ao teu santo nome, Jesus. A tua palavra venceu mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Eu creio, meu Pai, que essa pessoa recebeu a cura, meu Pai. Creio que ela recebeu, meu Pai. Creia você também. Creia você nesse momento. Pode colocar a mão. Que Deus fez um milagre na sua vida. Você é uma nova criatura. E agora você tem um chamado. Você não pode guardar somente isso para você. Você tem que testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que o Deus, ele não olha pelo seu passado. Ele não olha o que você viveu, não olha o que você fez. Mas através de hoje, a sua vida foi transformada. Você já recebeu cura. Pode olhar. Deus, ele fez um milagre grandioso na sua vida. E através dessa sua nova transformação de vida, você vai viver em abundância, com alegria. Você tem que não viver mais sobre o que o Satanás tenha te oprimido. Satanás, ele já foi perdido, ele já perdeu. Quando Jesus veio, ele perdeu, porque Jesus, ele foi lá no império das trevas, ele foi lá no inferno, ele pegou a chave da morte, ele pegou aquelas almas que não deveriam estar lá, e ele resgatou aquela sua alma que estava perdida, e ele trouxe para o reino do seu Filho do seu amor. Hoje você é salvo pela palavra de Cristo Jesus. Desde já, muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Não fique só com você essa palavra. Curte, comente, compartilha com seus amigos. Obrigado por assistir esse vídeo aqui, até aqui. Tamo junto, siga em frente e até o próximo vídeo. Obrigado, Senhor. A salvação chegou.